E hoje nós vamos pensar sobre o tema Mulher no Projeto de Deus, um estudo sobre a natureza da mulher e seu relacionamento com o homem, tendo como referencial a Trindade Santa. Antes da gente ler o texto, que vai ser objeto da nossa reflexão, eu queria dizer duas coisas aos irmãos. Primeiro, o Evangelho não redime apenas pessoas, indivíduos. O Evangelho redime a cultura. O poder do Evangelho faz isso. Basta observar, eu estava ali ouvindo a canção, me veio à memória aquele conhecido naufrágio, no início do século XX, no Atlântico Norte, o Titanic. Saiu de Liverpool com direção a Nova York e naufragou, centenas de pessoas morreram. Na verdade, salvo engano, mais de 1.500 pessoas. Curioso notar que daquelas vítimas todas, apenas 5 eram mulheres e nenhuma criança morreu. Por quê? Não havia botes suficientes para todo mundo. Era um navio que jamais afundaria, era a prepotência dos engenheiros à época. Porque havia um princípio, embora boa parte das pessoas que estavam naquele navio não fossem cristãs, elas estavam sob a influência do cristianismo, que humaniza as pessoas. Ora, se eu não tenho botes para todas as pessoas, prevalece o princípio da nobreza, da dignidade, da honra. Primeiro, mulheres e crianças. E as 5 mulheres que morreram, morreram porque quiseram morrer com seus maridos. Hoje, quem anda de metrô, quem anda de trem sabe, salve-se quem puder. As pessoas passam até por cima de mulher grávida. Por quê? Porque nós estamos vivendo, e essa é a realidade do Brasil hoje, um país, e não é apenas a realidade do Brasil, em que a fé cristã vem sendo menosprezada num projeto deliberado, muito bem articulado e construído, e os efeitos deletérios disso estão por aí. À medida que a sociedade é influenciada pelo Evangelho, as pessoas vão sendo humanizadas. E mesmo não sendo servas de Cristo, de alguma maneira elas são afetadas pelo Evangelho. Então, aquelas pessoas criadas na ambiência da fé cristã, na Europa, no início do século XX, demonstraram isso, como o Evangelho educa as pessoas. E tendo em vista isso, e considerando aí esse Dia Internacional da Mulher, nós vamos pensar um pouquinho sobre algumas verdades. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um verso, o verso 27. E no momento adequado, oportuno, nós vamos pensar sobre esse texto. Gênesis 1, verso 27. Diz assim a palavra de Deus: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que Deus nos abençoe. O texto de Gênesis, nós acabamos de ler, é uma proposição, é uma afirmação inequívoca. Nós estamos numa igreja cristã, nós temos a Bíblia como a nossa regra de doutrina e prática, a Bíblia que normatiza nossas crenças e a nossa conduta. E nós cristãos cremos que todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. E de toda a criação, observem, de toda a criação, apenas o ser humano foi criado à imagem de Deus. O ser humano não é fruto do acaso, o ser humano não é um conjunto de forças aleatórias, a seleção natural das espécies. O homem é obra de Deus, homem e mulher, o ser humano. E na teologia cristã, nós cremos e defendemos, há uma dignidade, um valor que são inerentes ao ser humano. Por que é que você deve respeitar, honrar, tratar bem o outro? Porque o outro, o próximo, ele é imagem do Criador. Ele reflete a imagem do Deus Todo-Poderoso. Razão pela qual, quando Jesus sintetiza os 10 mandamentos, código moral do povo de Deus, ele diz, olha, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós devemos
amar o próximo e, nesse amor ao próximo, refletir o nosso amor por Deus. Pois bem, esse é o padrão das Escrituras, a causa primária de todas as nossas desgraças. Na teologia, esse evento é chamado de queda. A narrativa de Gênesis 3 vai mostrar para nós que o homem caiu. E nessa queda, o homem morreu espiritualmente. E a partir da queda, todos os problemas foram gerados, inclusive no campo relacional. Observe que quando Adão foi chamado por Deus à prestação de contas, ele de imediato transfere a responsabilidade para a esposa. A mulher que tu me deste. Eva, quando é chamada à prestação de contas, diz: foi a serpente que me enganou. Começa ali, na queda, uma série de problemas de natureza relacional. E os problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, em particular no campo, repito, relacional, diz respeito, tem a sua origem na queda. E nós estamos pensando na figura da mulher. E observem como, historicamente, as mulheres têm sido objeto de todo tipo de abuso. E isso não é novo, isso é muito antigo. E se nós fizermos uma leitura histórica, teológica, a gente vai se reportar lá. Nós vamos voltar lá para o início, lá para o livro de Gênesis. E antes de examinar essa porção bíblica, eu quero apenas, desfrutando de sua atenção, fazer uma breve, embora importante, introdução, uma leitura retrospectiva desses abusos em algumas culturas. Vamos começar pela cultura judaica. Um retrato. Embora nem sempre houve aqueles dias áureos em que a nação foi reformada, em que o povo se voltou para o Senhor, e à medida que se volta para o Senhor, se respeita, honra e confere dignidade ao outro, mas, via de regra, a cultura judaica tinha um baixo valor da mulher. Eles não olhavam para a figura feminina com o devido cuidado. Não é uma leitura generalizada, mas, via de regra, acontecia. A mulher era propriedade do... Ele ficou conhecido pela oração que ele fazia nas primeiras horas do dia. Dizia ele: Senhor, graças te dou por não ter nascido mulher. Ou seja, eles reconheciam, em certa medida, um valor superior na figura do homem e não atribuía igual valor, igual dignidade a ambos, homem e mulher. Está presente na cultura judaica. Isso não é antissemitismo, é simplesmente uma leitura dos fatos. Na cultura grega, no mundo helênico, a mulher era um objeto do homem, era propriedade do homem para prazer sexual e para fazeres domésticos. Os gregos esperavam que as mulheres cuidassem da casa e dos filhos enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Basta observar que um homem chamado Solon foi o homem que abriu e oficializou os prostíbulos em toda a Grécia. Ele é chamado de o pai da indústria sexual. E tudo isso era visto como uma coisa comum, natural e até mesmo incentivada pelo Estado. Ele é o pai da exploração sexual. Cai a cultura grega, vem a cultura romana, que é herdeira de toda aquela lassidão moral dos gregos, e a família foi mergulhada no absoluto caos. Muitos historiadores apontam que o Império Romano não caiu diante dos bárbaros. Não foi pela força dos bárbaros, foi pela fraqueza moral. De fato, eles estavam muito corrompidos. Há um historiador, um biblicista, na verdade, um homem que traduziu a Bíblia do latim, Jerônimo, o notável Jerônimo, ele dizia, escreveu, registrou que em Roma uma mulher casou-se 23 vezes. Então, observe que havia, no campo da sexualidade, o discurso era proibido proibir. Havia todo tipo de imoralidade e lassidão. As mulheres eram vistas como objetos, via de regra, para o prazer do homem. E na cultura moderna, como é hoje, nos nossos dias, podemos classificar como cultura pós-moderna. Nós temos vários avanços tecnológicos na área de ciência, educação. Essa é uma das gerações mais privilegiadas da história. Mas no campo da moralidade, no campo ético, esse é um dos momentos mais trágicos da história. É o que as pessoas têm chamado, os sociólogos da religião, do comportamento humano, da coisificação da pessoa. O indivíduo é um objeto. E é impressionante que, a despeito de tantos avanços, um contingente expressivo de homens e mulheres também olhem para o seu próximo como um objeto que tem preço.
Basta observar que a indústria mais rentável da internet é a indústria pornográfica. E por detrás disso há um instrumento de roubar a dignidade do outro, a honra do outro. E nós cristãos, nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E nós não podemos aceitar o que tem sido apresentado para nós, muitas vezes de uma maneira sutil, nas trevas. E nessa cultura pós-moderna, repito, paradoxalmente, com tantos avanços e com tantos retrocessos, nós temos, por exemplo, a trágica violência doméstica. No Brasil, por exemplo, a Fundação Perseu de Abramo aponta num laudo, num relatório, que a cada 2 segundos, ouçam, a cada 2 segundos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. A fé cristã não aprova isso, porque essa mulher que está sendo desrespeitada, espancada, ela foi criada à imagem de Deus. A Lei Maria da Penha é inspirada na história de uma brasileira que sofreu muitos abusos. Ela está viva. A dona Maria da Penha. Bem, exploração sexual de todos os tipos, não é? Alguns anos atrás foi lançado um filme no Brasil chamado Anjos do Sol, um documentário. Um personagem desse filme, real, chama-se 50 centavos. Porque no norte do Brasil, essa menina faz programas por 50 centavos de real. Uma tragédia total. E não apenas isso, o abuso da imagem da mulher. A mesma imprensa, a mesma mídia que vem com esse discurso, por vezes, romantizado, politicamente correto, é a mesma que explora a figura da mulher. Aquele contingente de moças seminuas, exibindo-se. Para qualquer venda, tem que se ter uma mulher com pouca roupa. Isso é um abuso da figura da mulher, rouba-lhe a dignidade. Isso está presente. E qual tem sido a resposta no século XX para esses abusos? Uma resposta que tem muitos equívocos. Eu vou apenas passar para examinar o texto bíblico. O movimento feminista. O movimento feminista, inicialmente, ele surge com um discurso que não entra em contradição com a fé cristã. O discurso do direito civil. Por exemplo, até muito recentemente, se a gente pensar na história como um amplo tempo, até recentemente as mulheres não tinham, por exemplo, direito a voto, sufrágio feminino. E ainda hoje há muitos países em que a mulher não tem esse direito. Países totalitários, quer sejam comunistas, quer sejam islâmicos, dependendo do regime, Coreia do Norte, por exemplo, enfim. Mas o movimento feminista começa pleiteando algumas coisas, inclusive teve apoio de alguns cristãos, mas acabou encontrando um caminho que hoje nós não podemos subscrever nem apoiar. Que caminho foi esse? 2 mulheres, apenas para passar, uma americana chamada Beth Friedan e a Simone de Beauvoir. Essas 2 mulheres são as mentoras de todo esse movimento que hoje você tem no Brasil, e não só no Brasil, em que há uma inversão completa. Se o machismo é um problema sério na sociedade, o feminismo também o é. Por quê? Eles apresentam um quadro geral. Qual é o problema, segundo o movimento feminista, dessas 2 mulheres que são, digamos, as grandes mentoras? Simone de Beauvoir escreveu um livro, O Segundo Sexo, em 1949, que é a Bíblia das feministas, digamos assim. Problema: a tirania masculina, a opressão do patriarcado, uma expressão muito usada e abusada pelo movimento, crenças religiosas que exigem submissão, via de regra, são extremamente anticristãs deliberadamente, leis injustas e falta de penalidade, o estereótipo das funções distintas, e a solução é a libertação feminina. Então, a figura do homem é vista como um ser que é ruim por natureza, e as mais extremistas defendem que a boa mulher é aquela que jamais se submete a um casamento, por exemplo, que jamais se submete a ter filhos, por exemplo. E aí você teve, nas décadas recentes, um ícone desse movimento, que foi a cantora Madonna. E uma das suas frases favoritas era: "Estou farta de certo e errado". É uma cultura revolucionária, crescente na década de 60, e que causou mais males do que a sociedade é capaz de discernir. E o que é triste nesse processo? Mudou a mentalidade de muitos cristãos, inclusive. O coração
é convertido, mas a mente é paganizada, porque aderiram a esses movimentos e essas filosofias. Muitas celebridades foram catequizadas e seguem catequizando muitas pessoas. Basta ouvir e ler os jornais e os programas de televisão, as músicas, o cinema. Há uma indústria em torno disso aí. Para sintetizar isso, o movimento feminista está em total conflito com os valores da fé cristã. Isso fica evidente na explícita rejeição dos papéis tradicionais de um homem e uma mulher. A proposta feminista ela é subversiva, pagã e anticristã. O melhor caminho para promover o real valor da mulher, a dignidade inerente da mulher, o respeito à pessoa da mulher, é olhando o projeto do Criador. Projeto do Criador. A intenção do Criador, o caminho que o Criador estabeleceu, que não é apenas Criador, ele é o legislador de todas as coisas. E aí nós temos a Trindade como modelo relacional. A doutrina da Trindade, para muitas pessoas, é um enigma, não é? É um mistério. De fato, é um mistério. Agora, eu queria sua atenção para pensar sobre isso. E à medida que a gente refletir sobre a doutrina da Trindade e a relação com o homem e a mulher, considere o seguinte: como a doutrina é importante. A doutrina, ela fundamenta o comportamento. À medida que você entender algumas verdades, isso vai influenciar a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. E a doutrina da Trindade é a principal doutrina do cristianismo. O que é que nos distingue dos islâmicos, que é uma religião salvacionista monoteísta? O que é que nos distingue do judaísmo, que é uma religião salvacionista e monoteísta? A doutrina da Trindade. Nós somos monoteístas, trinitários. Nós cremos num único Deus, que misteriosamente são três pessoas: Pai, Filho e Espírito. E o texto, e aí a gente reporta novamente ao texto, ele vai dizer o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o ser humano, criou a sua imagem. E o Deus que nos criou é trino. É uma pessoa que vive na comunhão das três pessoas. O padrão de amor que há na Trindade é o padrão de amor que deve existir na comunidade humana, e em particular nos relacionamentos interpessoais, e mais ainda no relacionamento conjugal, que é o relacionamento mais íntimo que pode existir entre dois seres humanos, um homem e uma mulher. De modo que quando a gente olha para a Trindade, nós encontramos na Trindade um modelo padrão para viver uma relação saudável e abençoadora. E na doutrina da Trindade nós temos três grandes verdades, são inegociáveis, são axiomas que não podem ser retocados. Está presente nas Escrituras e foi aprovado pela Igreja no decurso dos séculos. São três bases, três fundamentos sólidos que nós cristãos cremos e tem relação direta com homem e mulher. Vejamos, a igualdade entre homem e mulher. Primeiro ponto, a igualdade. Não é o discurso igualitário, só que existe na revolução, e nós estamos diante de uma revolução cultural, a chamada subversão da linguagem. Usa-se uma linguagem bonita, mas o conteúdo é outro. Quando eu estou falando de existe igualdade entre homem e mulher, que igualdade é essa? É a mesma igualdade que é na Trindade. É a que nós chamamos de igualdade ontológica, igualdade no ser. Quando Deus criou homem e mulher, não criou homem superior, mulher inferior. Nem tampouco mulher superior, homem inferior. Do ponto de vista das Escrituras, Deus criou, o Deus Trino que criou homem e mulher, criou ambos com igual valor, dignidade. E ambos merecem respeito, ambos são dignos de amor e são devedores de amor um ao outro, porque fomos criados à imagem de um Deus que Pai, Filho e Espírito têm, de fato, igualdade ontológica, são iguais na sua natureza. O John MacArthur, um grande expositor da atualidade, vive na Califórnia, um grande pregador, ele vai dizer o seguinte: a mulher foi tirada do homem, eles compartilhavam da mesma natureza essencial. Isso é uma palavra importante, essencial. Ela não era uma criatura de outra espécie, era exatamente da mesma essência que Adão. Não era de caráter inferior, feita apenas para servi-lo, mas sua parceira espiritual, seu coigual intelectual
e em todos os sentidos a sua perfeita parceira e companheira. O que ele está dizendo com muita propriedade? É que Eva é da mesma natureza de Adão. Ela tem a mesma essência, a mesma substância. Então existe uma igualdade entre o homem e a mulher. Por quê? Existe essa igualdade na Trindade. Pergunta aos irmãos: quem é maior, o Pai, o Filho ou o Espírito? Quem é superior? Há diferenças na natureza do Pai, do Filho e do Espírito? Não. O Filho é coigual e coeterno com o Pai. O Espírito é coigual e coeterno com o Filho. As três pessoas têm a mesma essência, a mesma substância, a mesma natureza. E este Deus, que é igual em natureza nas três pessoas, criou o ser humano, homem e mulher, com igual valor, com igual dignidade, com igual essência. De modo que o verbo empregado aqui, o verbo que nós temos, no texto de Gênesis 1:27, ele aparece 2 vezes. E no texto bíblico, quando há repetição, sobretudo de verbos na estrutura do texto, isso aponta para uma ênfase solene. O que o texto está dizendo é o seguinte, que o propósito da repetição, e criou Deus, o homem e mulher os criou, por 2 vezes o verbo criar, isso aponta para o fato de que ambos, homem e mulher, foram criados por Deus, iguais na sua importância e na sua imagem. Portanto, subscrever, apoiar uma suposta superioridade do homem é um erro. E a resposta do movimento feminista, que supõe apresentar a mulher como alguém superior aos homens, também é um erro, porque homem e mulher têm igual valor diante de Deus. Portanto, é um mito, tanto a superioridade do homem quanto a superioridade da mulher. Veja o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer no capítulo 3, verso 28. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nessa passagem, Paulo vai mostrar que há distinções, como nós vamos ver no segundo ponto. Distinções raciais, distinções nacionais, distinções sociais e distinções sexuais. Mas, na natureza, todas essas classes são iguais, porque foram criadas todas nós com igual valor, igual dignidade, igual importância, a mesma natureza diante de Deus. O reverendo John Stott, nosso professor, vai dizer o seguinte: as mulheres eram quase sempre desprezadas no mundo antigo, até mesmo no judaísmo, e não raras vezes exploradas e maltratadas. Mas aqui se diz que em Cristo, homem e mulher são iguais. E quem disse foi Paulo, que muitas pessoas supõem, por ignorância, ter sido um antifeminista. Um homem que diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e está colocando uma responsabilidade muito grande sobre os homens. Amar como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Como é que ele ama a igreja? Sacrificialmente. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Um amor que não busca o seu próprio interesse, um amor que busca o bem da pessoa amada. É assim que Cristo nos ama. E Paulo coloca o amor do homem, do marido, pela mulher, tendo como referência o amor de Cristo pela igreja. Um homem desse não pode ser acusado de machismo. Ele via o valor da mulher. E numa cultura, e Paulo é judeu e cidadão romano, ambas as culturas tinham vários problemas na sua percepção desse valor inerente da mulher. Mas Paulo, como é portador da revelação, ele foi alcançado pelo Evangelho, teve a sua mente iluminada, ele está sendo um veículo para trazer novamente essa luz. O homem e a mulher foram criados por Deus, ambos têm igual valor e merecem respeito, têm dignidade, têm importância. Quais são as aplicações práticas nesse ponto aqui? Vejamos, os homens devem resistir à tentação de achar que são superiores às mulheres. Crer no mito da superioridade masculina é idolatria do eu e um trágico sinal de orgulho diabólico. Então, se você, ainda que não verbalize, mas lá no íntimo, pense, ainda que por um instante, que é superior a uma pessoa simplesmente por ser do sexo oposto, você está equivocado. A mulher e o homem, ambos foram criados por Deus e ambos têm igual dignidade e valor. Segunda aplicação, as mulheres devem rejeitar a ideia de que são inferiores, sim, e resistir à tentação de que podem ser superiores.
A luta é pela dignidade, pois foram criadas à imagem de Deus. Então, melhor do que ser militante feminista é ser feminina. Seja feminina. Isso é suficiente. Deus lhe criou para reconhecer que há elementos de igualdade, você tem valor, importância, mas há alguns aspectos distintivos, como nós vamos ver. Então, mulheres, pensem nisso. E ainda um outro ponto aplicativo. Homens e mulheres devem buscar respeitar, amar e servir um ao outro, como expressão de gratidão por terem sido criados à imagem do Deus Trino. Então, quando você respeita uma pessoa, quando você confere dignidade a uma pessoa, quando você olha nos olhos de uma pessoa e a trata bem, você está dando um bom testemunho do Evangelho. Eu fico surpreso, muito surpreso, não deveria, mas continuo ficando surpreso, com o paganismo em nome do Evangelho. As seitas em cada esquina, tentando alcançar o Brasil, o Rio de Janeiro, sobrevoando regiões, jogando óleo disso, óleo daquilo, declarando, chutando o diabo. Isso é paganismo, mentalidade supersticiosa. A cultura é redimida, irmãos. A cultura é redimida quando a igreja encarna o Evangelho. Quando você, num supermercado, por exemplo, do outro lado do balcão, vê um caixa que trabalha, por vezes, horas para ganhar um salário paupérrimo, baixo, insuficiente para a sua manutenção. Está ali extenuado, esgotado. Que não recebe daqueles que por ali passam um mínimo de atenção e dignidade quando você para e simplesmente diz: bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado. 2 palavras que você troca vai fazer diferença para um indivíduo que olha para si mesmo como um objeto, como uma peça numa engrenagem. E ao final você diz: Deus te abençoe, tenha um bom dia, tenha um bom trabalho. A pessoa vai pensando: esse indivíduo é diferente. Quando a igreja começa a afetar a cultura, não é com paganismo e magia, é com o Evangelho que faz a diferença em todos os campos da nossa vida. Segundo ponto, na nossa reflexão, falei que há igualdade, mas também, paradoxalmente, há diferença entre o homem e a mulher. E essa diferença não é apenas biológica. Está ali o bonequinho, simbolizando o homem, simbolizando a mulher. Você pode, quando eu digo você pode, estou falando genericamente, o indivíduo pode fazer todo tipo de mutação no corpo. Mas se ele se submete a um teste de sangue básico, tem ali o cromossomo de um homem ou de uma mulher. Simples assim. Isso não é religião, isso é biologia. Há uma distinção entre o homem e a mulher. E essa diferença entre o homem e a mulher reflete também um pouco da diferença que existe entre os membros da Trindade. E observe o que vai dizer Wayne Grudem, um teólogo batista. Entre os membros da Trindade sempre houve igualdade de importância, pessoalidade e divindade por toda a eternidade. Mas sempre houve também diferenças de papéis entre os membros da Trindade. Perguntei aos irmãos: quem é maior, o Pai, o Filho ou o Espírito? Resposta: não há superiores e inferiores. A igualdade ontológica, igualdade na natureza, igualdade no ser, mas há uma diferença nos papéis, aquilo que antigamente é chamado de diferença econômica, administrativa. Você pega a criação, por exemplo. O Pai fala e disse Deus. É o Pai, o Criador, e disse Deus. Essa palavra de Deus, que é o próprio Filho, que é o executor da criação, e o Espírito é o que mantém a criação. Então, Pai, Filho e Espírito têm papéis diferentes na criação do universo. Na redenção, como é que funciona? O Pai planejou a salvação de um povo para si, o Filho veio a este mundo redimir esse povo, e o Espírito Santo foi dado para aplicar as obras que o Filho conquistou e que, por sua vez, foram planejadas pelo Pai. De modo que a salvação é obra do Deus Trino. Somos salvos por Deus. E quem é Deus? Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas, um só Deus. Portanto, há igualdade no ser, mas há uma subordinação nos papéis. Quando você faz uma leitura geral do Novo Testamento, você vai encontrar uma linguagem que, por vezes, pode entrar em contradição, mas tem que ser avaliada com cuidado.
Quando Jesus diz que veio fazer a vontade do Pai, em alguns momentos ele vai dizer até que não sabe nem o dia nem a hora senão o Pai, parece sugerir que há uma inferioridade. Inclusive, algumas seitas pressupõem isso, que Jesus é um tipo de Deus, mas não igual a Jeová. Isso é um erro. E existem diferenças, há uma ordem na Trindade. Cristo está submetido ao Pai, o Filho, de fato, está submetido ao Pai, o Espírito ao Filho e ao Pai, mas não é porque é inferior, é porque é uma ordem. Há uma ordem na Trindade, há uma ordem na igreja, há uma ordem na família, há uma ordem na sociedade. Eu pergunto aos irmãos no contexto da igreja: o pastor é superior à membresia? Não. Uma ovelha soberanamente tirada pelo próprio Senhor, dotada de um dom para cuidar das demais ovelhas, mas do ponto de vista da igualdade da natureza, é ovelha também, mas que recebeu um dom para liderar. E a igreja se submete à autoridade pastoral não é porque a igreja é inferior e o pastor é superior, porque há ordem na Trindade, na igreja e na família. As mulheres, e essas mulheres têm hoje, na cultura que nós estamos, tragicamente influenciada pelo movimento feminista, muita dificuldade com a palavra submissão, mas a Bíblia fala com clareza, e eu não posso ser aqui o politicamente correto, uma mulher submete a autoridade de seu esposo porque ela é inferior? Não! É porque é uma ordem na Trindade, na igreja e na família. Seres humanos devem refletir o caráter de Deus. Olha o que Paulo vai escrever aos Coríntios. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E a palavra cabeça aqui significa autoridade. Então, de alguma maneira, ainda que misteriosamente, Cristo está debaixo da autoridade do seu Pai. Não é porque ele é inferior, mas é porque, repito, há uma ordem. De modo que o homem exerce autoridade sobre a mulher, mas não é porque ele é superior, mas é porque é uma ordem. Cristo exerce autoridade sobre a igreja. E a igreja se submete a Cristo. Pois bem, nós precisamos considerar essas coisas porque, embora sejam bem elementares na doutrina cristã, na atual conjuntura, boa parte dos cristãos parecem ignorar essas verdades tão basilares, tão importantes para nutrir a nossa fé. Igualdade não significa idêntico. É igual na natureza, mas tem diferenças nos papéis. Há um autor, inclusive muito usado esse texto em casamentos, eu, por exemplo, aprecio muito citar essa, porque eu acho que ele acertou muito. Eu não vou dizer que ele foi inspirado, mas foi iluminado. O Matthew Henry, um puritano inglês do século XVII, escreveu no seu comentário da Bíblia o seguinte, na passagem de Marcos. Pode passar o próximo slide. O homem é a cabeça da criação, mas a mulher é a coroa. Não foi ela tirada da sua cabeça como se houvesse de dominá-lo, nem de seus pés como se houvesse de ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual, de sob o seu braço para ser por ele amparada e protegida, de junto do seu coração para ser objeto do seu amor e o centro dos seus afetos. Que coisa linda! Quando a igreja começa a identificar o projeto de Deus para homem e para mulher, e como a nossa sociedade está carente de referência, de luz, de um padrão, não no sentido altivo, de se arrogando, se ufanando como melhor do que os demais, mas literalmente referência, luz. A sociedade está tateando nas trevas. E a gente precisa de luz. Mostrar ao mundo o padrão de Deus, o que Deus espera do ser humano. E a Bíblia é muito clara quanto a essas questões. Aplicações. Os homens devem entender que a liderança delegada por Deus é para proteger e cuidar da mulher. Ser um líder é servir e não tiranizar. E não tiranizar. Observe como é que Cristo lidera a igreja. Sacrificialmente, dando-se por ela, protegendo a igreja, guardando a igreja. Nunca tiraniza. Cristo não é um déspota sobre a igreja. E Cristo é para nós a referência do que é ser homem. E a nossa sociedade está enfraquecida porque não há mais homens. Existe a figura do valentão, existe a figura do indivíduo frouxo moralmente, mas o homem bíblico, que tem como referência suprema Cristo, esse indivíduo é alguém que exerce liderança firme,
Mas isso é diferente de tiranizar, de ser despótico. É uma liderança que protege, que cuida, que abençoa. E uma mulher que se sente amada, respeitada, ela se submete a esse homem. Ela ama ser liderada por alguém que a protege, que dela cuida. O que está faltando hoje é essa referência. Nós temos hoje a figura do híbrido. Idade de homem, atitude de menino. É o menino. Faltam homens na sociedade. A sociedade, a igreja, a família tem padecido porque não há mais homens. E ser homem não é falar alto, não é bater na mesa, não é agredir. Ser homem é liderar, é cuidar, disciplinar por vezes, mas, sobretudo, fazer tudo isso com expressão de amor. E eu tenho certeza de que uma família sob a liderança de um homem, no sentido bíblico, é tudo o que precisamos. E os problemas que hoje nós estamos enfrentando aí, um país sem governo, um país sem direção, um país sem ordem, uma bagunça generalizada. Uma das razões, e talvez a principal, é a desconstrução da família. A articulação para dinamitar os valores da tradição judaico-cristã, dentre os quais a família, essa célula magna da sociedade. Outro ponto, as mulheres devem protestar, ouçam mulheres, protestar contra todo e qualquer abuso de autoridade, mas não rejeitar o princípio da autoridade do homem, pois vem de Deus. Não podemos abandonar um princípio bíblico por causa do abuso em nome dele. Há uma frase do Stott que eu aprecio muito, que é uma síntese também. Isso é a capacidade do professor Stott, de falar com profundidade e clareza ao mesmo tempo. Abuso de autoridade é proibir o que Deus exige e exigir o que Deus proíbe. A autoridade do homem não é absoluta. Ela vai até onde a Bíblia lhe permite. Porque a autoridade suprema, absoluta e inegociável é a autoridade divina, registrada na sua palavra. Portanto, a mulher pode e deve protestar contra abusos que são feitos em nome de alguns princípios. Mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não jogar fora um princípio que tem como projeto e como propósito salvaguardar a ordem na sociedade e na família. E, por fim, nesse ponto ainda aplicativo, o homem e a mulher devem entender seu papel na sociedade, na família e na igreja e cumpri-lo com excelência, visando a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E como nós precisamos viver os nossos relacionamentos interpessoais no campo da família, na igreja, visando e buscando, sobretudo, a glória de Deus. E, por fim, o último ponto, a igualdade, a diferença, mas também a unidade entre o homem e a mulher. Eu tenho dito que a Trindade, meus irmãos, repito, é o perfeito modelo relacional para o homem e a mulher. Então, na Trindade, você tem igualdade na natureza, diferenças nos papéis, mas uma coisa que nos fascina, que nos cativa na doutrina da Trindade, é a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. Isso é tão fascinante, eu fico impressionado como algumas pessoas podem, em nome de Deus, desprezar a doutrina, desprezar a teologia. Agostinho gastou 14 anos da sua vida meditando, refletindo, pensando, escrevendo a sua obra magna, a Trindade, Trinitas. E ele sempre se encantava com a doutrina da Trindade porque ela tem um elemento de aplicação para os mais diversos campos, sobretudo na questão relacional. E observe como essa unidade que é em Deus pode abençoar esse entendimento sobre a relação homem e mulher. Vejam o que vai dizer o texto de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 5. Ouve Israel, isso é o chamar Israel. Toda criança aprendia desde a mais tenra infância. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essa expressão, Senhor teu Deus é o único Senhor, esse elemento do monoteísmo, isso é inegociável para o povo de Deus. Nós não cremos em 3 deuses, mas num único Deus. São 3 pessoas, mas estão em plena unidade. E quando Jesus disse, deixará o homem, seu pai
e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O Deus que está em unidade orgânica, vou usar essa linguagem, Pai, Filho e Espírito, em uma total e completa unidade, é reflexo, devemos refletir essa unidade que é em Deus. O relacionamento mais próximo, mais íntimo que pode existir entre dois seres humanos é o relacionamento entre um homem e uma mulher, no contexto abençoado do casamento. Para mostrar isso, sobre essa unidade que é entre o Pai, o Filho e o Espírito, foi cunhada uma expressão no século VIII por um homem chamado João Damasceno, foi um teólogo latino. A expressão que ele usou é pericorese. E essa expressão não há tradução para ela na língua portuguesa, tanto é que ela foi mantida pela teologia em todas as línguas. A palavra é a mesma, pericorese. E o que é que João Damasceno e outros teólogos ortodoxos propuseram com essa palavra? A ideia aqui é de que é um envolvimento tão profundo, tão afetuoso, tão amoroso entre o Pai, o Filho e o Espírito, que um busca sempre a glória do outro, que um busca sempre o bem do outro, que um está sempre elogiando o outro, que um está sempre enaltecendo o outro. A glória do Filho é enaltecer o Pai, a glória do Pai é enaltecer o Filho. O papel do Espírito é lançar luz sobre o Filho e sobre o Pai, um derramando amor sobre o outro. É a ideia de que eles estão continuamente e eternamente amando um ao outro. Agostinho disse que Deus é amor, o Filho é o amado, o Espírito é o amante. A essência de Deus é o amor. João diz, Deus é amor. E esse envolvimento de amor entre os membros da Trindade deve refletir essa unidade que há entre o homem e a mulher. Então, observe, a igualdade no valor, diferença nos papéis, mas uma unidade misteriosa. O mistério qual é? 1 mais 1 mais 1, 3. Na Trindade, 1 mais 1 mais 1 é 1. No casamento, 1 mais 1 é 1, porque é uma unidade, uma profunda unidade. Eu vou caminhar para as aplicações finais, mas deixa eu ler para vocês uma passagem de Irineu, de Leão. O Filho e o Espírito Santo constituem as duas mãos pelas quais o Pai nos toca, nos abraça e nos molda cada vez mais a sua imagem e semelhança. Filho e Espírito Santo foram enviados ao mundo para morarem entre nós e nos inserirem na comunhão trinitária. Então, como Deus é relacional, Deus nos criou seres relacionais. Você conhece alguém que vivendo permanentemente sozinho pode manter a sua saúde? Às vezes devia estar estressado, não quero papo com ninguém, quer ficar recluso, isso é compreensível. Agora, viver permanentemente sozinho, sem nenhum relacionamento, sem ouvir a voz de outro ser humano, não é possível. Quem já assistiu o filme Náufrago está entendendo o que eu estou dizendo. O camarada está tão perturbado de estar numa ilha, que ele pega uma bola de vôlei, faz um corte em si mesmo, faceia lá o rosto de um ser humano, coloca uns galhos travados lá na cabeça da bola, se podemos dizer assim, dá nome, seu Wilson, e começa a ter um relacionamento com uma bola. Porque se ele ficasse todos aqueles anos sem um relacionamento, ele iria morrer. E quando ele está fugindo da ilha, a bola, o seu Wilson, fica em alto mar, ele fica desesperado e chora, pede perdão, me perdoe, Wilson, te abandonei. Porque a relação humana, nós fomos criados para a relação humana. E por que isso, irmãos? Porque você foi criado por um Deus que é relacional. Nessa última viagem que eu fiz, uma das pessoas que foi conosco, se dizia ateu. E eu não disse nada para ele, ele também não entrou em debate, mas teve um momento que ele estava falando do amor dele pela esposa, estava com saudade da esposa, e eu perguntei para ele assim, de onde vem essa capacidade de amar? Ora, no meu coração, como assim? Como assim? Se tudo é fruto de uma explosão cósmica, de onde vem a pessoalidade, a capacidade de amar? Nós somos criados por um ser, por uma pessoa, na verdade por 3 pessoas, um único ser, que é relacional eternamente. Pai, Filho e Espírito nos criou para a relação. Tanto é que quando Deus conclui a obra criativa do homem, do ser humano, olha o que é dito. E disse mais o Senhor Deus. E o que é que Deus disse? Vamos repetir?
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom. Não é bom que o homem esteja solitário. Assim como Deus é relacional e vive em comunhão, Pai, Filho e Espírito, Deus criou o ser humano para relacionamento. De modo que a pessoa, estou falando aqui no campo da relação homem-mulher, mas a comunidade humana, e em particular a comunidade cristã, ela é chamada para viver o padrão que é na Trindade, de amar o outro, de cuidar do outro, de buscar o bem do outro. Paulo vai dizer isso claramente naquilo que Machado de Assis disse, que ninguém mais deveria ousar escrever sobre o amor depois que Paulo escreveu 1 Coríntios 13. O amor não se ufana, não se exaspera, não se ira, não se envaidece, não busca os seus próprios interesses, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É o amor que busca o bem da pessoa amada. Esse amor está presente nos membros da Trindade e que deve ser para nós uma referência também. Eu encerro lendo mais 2 textos do livro de Gênesis, que dizem assim. A primeira poesia da história foi feita por um homem para uma mulher. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem, está aqui a poesia, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que coisa linda, quando você olha para as Escrituras e vê essas verdades que aquecem o nosso coração, iluminam nossa mente, nos encorajam a viver o Evangelho. Cortes aplicativos para a gente, portanto, concluir. Vejamos aí. A mulher foi criada por Deus para ser bênção na vida do homem. A mulher é uma bênção. Uma. Monogamia é o padrão bíblico. Uma é uma benção. A mulher foi tomada, o homem e a mulher são iguais, mas não são idênticos. Eles se complementam. É aquilo que os teólogos modernos têm chamado de elemento de complementar da relação entre homem e mulher. São iguais na natureza, diferentes nos papéis e se complementam. O casamento entre o homem e a mulher deve se refletir o perfeito relacionamento de amor entre os membros da Trindade. Portanto, nesse dia em que a gente, de alguma maneira, celebra e agradece a Deus pela vida da mulher, da pessoa mulher, criada à imagem de Deus, vamos trazer essas verdades à mente e fazer uma leitura de como a gente olha para essas realidades e como a gente se comporta numa cultura cada vez mais sucateada moralmente, que precisa de referências, e a igreja é chamada para ser uma bênção no mundo no qual ela está inserida. Eu encerro lendo, e peço a você que possa acompanhar aí, está no boletim. Eu encontrei, alguns anos atrás, uma poesia do Victor Hugo, talvez o maior poeta francês do século passado, retrasado, e o Victor Hugo fez um poema belíssimo chamado Homem e Mulher. Está em algum momento, em Palavra e Vida, na seção Palavra e Vida do boletim. Eu vou ler porque ele capturou essa bela relação entre homem e mulher e essas verdades todas que nós compartilhamos hoje aqui. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é gênio, a mulher é o anjo. O gênio é imensurável, a mulher é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza, a virtude conduz à divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa a força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas.
A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo nobilita, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Que maravilha. Que Deus nos abençoe. Você não vai dormir hoje sem dar um beijo na sua esposa, na sua filha, na sua mãe. Agradeça a Deus pela vida da mulher. A mulher é uma bênção para nós. Nós queremos parabenizar todas aquelas mulheres que aqui estão, as menores. E nós temos um presente para vocês. Nós vamos ter aqui o pós-lúdio. Nós vamos orar e em seguida nós vamos ouvir o pós-lúdio, que será tocado pela irmã Dília. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Publicamente nós reconhecemos que a tua palavra é a verdade e somos por ela informados de que o Senhor criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança, e de igual maneira a mulher também. Ajuda-nos, Senhor, a viver o padrão que a tua palavra espera de nós, a tratar com honra, com respeito, com dignidade a mulher. Numa sociedade onde que tantos abusos acontecem, ajuda a sua igreja, Senhor, a ser uma referência de como um homem deve tratar uma mulher. Que esta igreja e toda a igreja que proclama o nome do Senhor Jesus Cristo seja um lar acolhedor para mulheres, meninas, adolescentes, adultas, idosas, que elas se sintam amadas, respeitadas no nosso meio. Obrigado por este culto especial, nos sentimos encorajados a viver de modo digno do Evangelho. Nós queremos, Senhor, que Tu abençoes todas as pessoas que aqui estão, em particular aquelas que nos visitam nessa noite. O Senhor conhece o mais íntimo, o mais profundo do coração, as necessidades mais reais da alma. Que o Senhor a todos abençoe graciosamente, dando o que cada um necessita de acordo com a Tua vontade. Oramos pelas famílias que aqui congregam, pelos relacionamentos entre esposos, esposas. Senhor Deus, dá graça. Que haja amor, que haja afeto, que haja misericórdia, que haja, Senhor, amor genuíno entre os casamentos para a Tua glória e para a nossa alegria. Que essa igreja siga sendo alvo da Tua bondade e do Teu amor, e que nós sigamos crescendo. Nós te agradecemos por essa noite, pedimos a Tua bênção para uma semana que começa. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, e que em tudo, Senhor, possamos viver para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer. Jesus Cristo, Salvador da igreja. Amém. Que Deus abençoe. Os irmãos podem tomar assento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.